Ora então, muito boa tarde, já é meio-dia. Vinha aqui falar um bocadinho aos meus alunos, mostrar-lhes aqui o feedback da ficha que fizeram, do trabalho que fizeram sobre o século XIII, o ambiente natural em Portugal. Obtive 49 respostas até agora, o teste ainda está ativo, quer dizer que ainda pode ser respondido, não é? Está aqui ativo. Vocês demoraram em média 20 minutos a responder ao teste e lá está aqui a dizer que o teste ainda está ativo, pode ser respondido, ok? Relativamente aqui aos gráficos das perguntas, aqui na primeira pergunta, o que são recursos naturais, o que é que nós tínhamos? Tínhamos como certo as florestas, os rios e o mar, ok? Florestas, 48 alunos escolheram as florestas, aqui estão eles, neste gráfico de barras. Depois, aliás, 48 alunos, 42 escolheram os rios, 41 escolheram o mar. Apenas um aluno escolheu as estradas, porque as estradas não é recurso natural, não é? Foi feito pelo homem, o recurso natural é qualquer coisa feita pela natureza, não é? As florestas, os rios, o mar, a natureza, fazem parte da natureza, não é? Passando para a pergunta número 2. Quais foram os objetivos da primeira aula do professor no YouTube? Ora, como vocês veem, obtive 49 respostas também. A maior parte dos alunos responderam corretamente. O objetivo era estudar o clero, a nobreza, o povo, identificar os deveres e os direitos nas terras dos reis, dos senhores, mais o ambiente natural, os rios, a importância dos rios. Portanto, os objetivos das aulas vêem-se logo no início, não é? Quando começo a aula, digo logo quais são os objetivos, é a primeira coisa que eu faço. E cá em baixo, se vocês quiserem, antes de começar a ver o filme, ou a ver a aula, vocês têm cá em baixo, é só puxar um bocadinho a barra para baixo e vêm cá em baixo escritos os objetivos. Ok? Na pergunta número 3, qual era a importância da salicultura? E depois eu respondo, porque servia para a conservação dos peixes. Nesta altura também importávamos para outros países, obtendo assim grandes lucros. Se concordas com a frase, classifica atribuindo-lhe estrelas. Vocês aqui, este aluno atribuiu aqui quase 4 estrelas, 3 estrelas e meia. Isto está errado, não é? Porquê? Porque a conservação o sal servia para conservar, não era só o peixe. Portanto, a frase não está totalmente certa, há aqui coisas erradas. Outro aspecto que também está errado é aqui a palavra importação. Nós não importávamos, nós exportávamos. Portanto, aqui, no máximo, era uma estrela que a gente punha. E não mais do que isso. Porquê? Uma estrela, porquê? Porque servia para conservar os peixes, uma coisa certa. Mas se pusessem peixe, carne e outros alimentos, já punha mais estrelas. Aqui, em vez de pôr importação, se puséssemos a exportação, punhamos então as 5 estrelas, estava tudo certo. Passando para a pergunta número 4. A 4 tinha 3 respostas corretas. O que provocava as fomes no século XIII? E as opções corretas, os maus anos agrícolas. 43 alunos responderam, responde a 35%. As guerras, 24 alunos responderam, e as doenças, 31%. Alguns alunos escolheram o frio, o que representa 8%, é pouco, e aqui representa 12%. Portanto, o frio e o calor já estão englobados nos maus anos agrícolas. Portanto, quando eu digo que existem maus anos agrícolas, é porque há muito calor ou muito frio. Portanto, não se escolhia estas duas opções e as que estavam certas é as que têm este V. Ok, passando aqui para a quinta questão. O clero era uma classe social privilegiada? Aqui, como podem ver no gráfico, todos vocês responderam que sim. Apenas um aluno respondeu que não. Não interessa saber qual é o aluno. É por isso que eu já
Eu quero que vocês interiorizem que a avaliação é qualitativa e não quantitativa. Eu não faço aqui avaliações de 20%, 40%, 30%, 50%, 80%, 90%, nada disso. Eu faço a interpretação das perguntas, explico-lhes porque é que vocês acertaram ou porque é que erraram e depois vocês tiram as vossas próprias conclusões. Não se esqueçam que a avaliação é um processo contínuo. Temos o primeiro período, temos o segundo período e o terceiro período vai ser somado àquilo que vocês já fizeram. Ok? Portanto, não têm que se preocupar com as notas, porque o mais provável é que vocês vão ter as notas que tiveram no segundo, são as que vão ter no terceiro, ou talvez ainda melhores. Vamos ver. Relativamente aqui a esta pergunta, todos, como veem, foi fácil, não é? Todos acertaram. Na sexta, apenas uma estava certa. Ao conjunto de pessoas que têm os mesmos privilégios e obrigações, chamamos classe social. Cá está, a maioria dos alunos, representa aqui o verde, acertou. Apenas 2 escolheram ordens religiosas e 5 alunos escolheram a nobreza. Estava errado, não é? Relativamente aqui à 7. A 7 tinha apenas uma opção certa. A uma terra pertencente a um senhor do clero da nobreza chamamos senhorio. Então, um senhor, está aqui a palavra, chamamos senhorio. Não sei porque é que vocês foram para condado. Porque reparem, o condado e o ducado são senhorios. Pertencem a senhores. O conde é um senhor, o duque é um senhor. Portanto, estes também são senhorios, mas têm uma atribuição diferente porque estão atribuídos à classe social da nobreza, não é? E dentro da nobreza, como vocês sabem, havia várias importâncias. Havia homens mais importantes do que outros. Os duques eram mais importantes do que os condes. Mas todas as terras tinham o nome de senhorio. Porquê? Porque pertenciam a homens que tinham privilégio. O conselho não podia ser, porque no conselho não há privilégios, há só direitos e deveres, e o burgo também não. O burgo é uma cidade junto ao mar. Então passávamos aqui para a oitava. Na oitava questão, os membros do clero eram constituídos por... Vocês aqui tinham que escolher entre... aliás, desculpem, os membros eram constituídos por os mosteiros. Não? Os membros, eu já estou cansado e ainda agora acordei. Os mosteiros eram constituídos por... Ora, estão aqui as 3 que estão certas: a biblioteca, o refeitório e a oficina. 44 escolheram biblioteca, 43 refeitório e a oficina 26. Aqui no altar, houve 20 alunos que iram no altar. Eu só chamo a atenção para uma questão. Será o altar uma estrutura? Como uma igreja ou uma biblioteca? O altar não, o altar está dentro da igreja. Só se aparecesse aqui a opção igreja é que vocês escolhiam certo. Portanto, eu pus aqui o altar mesmo para baralhar e vocês caíram, muitos de vocês caíram nisto. Aqui o altar não é uma estrutura, mas sim uma parte da estrutura, ou seja, o altar é a parte frontal da igreja. E aqui o restaurante, nem pensar nisso, não é? E então avançávamos para a nona questão. Na nona questão, os membros do clero que prestavam assistência às populações pertenciam ao clero secular, porque o clero regular são os que têm uma regra e estão fechados. Os conventos não vivem juntamente com as populações. Portanto, aqui a maior parte dos alunos, como podem estar a ver, 36%, responderam corretamente. Na última questão, na 10ª, uma carta de foral, estão escritos os direitos e os deveres. Ora, cá estão, 47 alunos escolheram direitos, 38 escolheram deveres, 7 erraram, escolheram privilégios e 2 escolheram castigos. Ora, nas cartas de foral não há castigos. Na carta de foral estão os direitos e os deveres dos vizinhos. Privilégios. Ora, os privilégios não estão numa carta de foral porque os privilégios são das classes que têm privilégio, ou seja, do clero nobreza e do clero. A única coisa que está na carta de foral são os direitos e os deveres dos vizinhos, ou seja, dos moradores. E pronto, do ponto de vista das perguntas, tínhamos a análise realizada. Agora, do ponto de vista das respostas, que também é uma análise interessante. Avaliar respostas.
Ora, aqui nas respostas, temos aqui em cima, eu posso escolher, aqui neste caso os alunos não têm nome, não é? Vocês, inquirido 1, inquirido 2, inquirido 3 e por aí afora até chegar ao último, foram 49 os que responderam ao questionário até agora, não é? Que ainda podem fazê-lo. E podem fazer as vezes que quiserem, porque isto está aberto para treinar, não é? Aqui o que é que eu queria vos explicar? Que aqui nas perguntas vocês veem logo a cotação, quanto é que elas valem. Este aluno, que eu não sei quem é, não interessa quem é, teve 63. Mas, por exemplo, se eu for aqui ao aluno 4, ao aluno 5, que o 4, teve 75%. Se eu for aqui ao aluno 10, teve 63. Estão a ver? Vai variando. Não interessa agora qual é o aluno, que eu já vos expliquei que não interessa agora as notas. Eu sei que vocês têm interesse em saber. Oh, pessoa, quanto é que eu tive isto, interessa agora, nesta fase, interessa que vocês estejam ligados ao professor, estejam ligados à matéria e não se preocupem com as notas, porque vocês vão ter as notas que realmente merecem. Porque os vossos professores já tiveram muitas aulas convosco, todos nós sabemos quem vocês são e o que é que vocês são capazes de fazer, ok? E não é agora que vamos deixar de saber isso. Não vai ser por vocês falharem aqui 4 ou 5 coisas que eu vou mudar de opinião relativamente a determinado aluno que eu já conheço. Já tenho quase 60 aulas, não é? Portanto, não vale a pena estarem-se a preocupar com as notas. Mais uma vez, eu chamo a atenção para isso. Na pergunta 2, quais foram os objetivos da primeira aula do professor? Então, vejam, aqui, por acaso, caiu aqui uma das respostas erradas. Revisão da matéria dada nas últimas aulas. Porque a gente já sabe que não é. Por isso é que teve 0. É? Qual é a importância da salicultura? Ora, a importância da salicultura é a tal pergunta que eu já interpretei há pouco convosco e que está parcialmente errada, não, ou seja, a maior parte está errada. Porquê? Porque a conservação não era só para os peixes e a gente não importávamos sal, a gente exportávamos. Portanto, este aluno só teve 1 porque ele também pôs aqui muitas estrelas. E ele tinha que pôr só uma estrela. Se eu pusesse só uma estrela, eu dava-lhe 5 aqui. Relativamente aqui à 4. Na 4 havia 3 certas. O que provocava as fomes, as doenças, as guerras e os maus anos agrícolas. Quem escolheu frio ou calor errou. Porquê? Porque o frio ou calor já está nos maus anos agrícolas. O que é um mau ano agrícola é quando há muito calor ou muito frio. Não é? E então a partir daqui as que estavam certas eram estas. A aluna acertou as 3, teve 5. Na quinta pergunta, o clero era uma classe social privilegiada? Sim, 5 pontos. Na sexta pergunta, ao conjunto das pessoas que têm os mesmos privilégios e obrigações chamamos de classe social. O aluno acertou, tem 5. Sétima questão. Apenas uma estava certa. A uma terra pertencente a um senhor do clero ou da nobreza, chamamos ele, pois, condado. Resultado, 0 pontos. Porque a resposta certa já sabem que é senhorio. Na pergunta 8, as partes constituintes do mosteiro. Os mosteiros eram constituídos por... Ora, as respostas corretas, biblioteca, refeitório e oficina. O aluno acertou as 3, tem 5 pontos. 9. Os membros do clero que prestavam assistência às populações pertenciam ao clero que é regular ou secular. O aluno errou. Escolheu o regular e é secular. Teve 0. Regular, mais uma vez eu chamo a atenção, tem uma regra, estão fechados nos conventos e não vivem com a população. Os do secular é que estão juntamente com as populações. Última questão. Numa carta de foral estavam escritos os direitos e faltou-lhe assinalar os deveres, que também estava certo. E ele, portanto, esta pergunta só acertou uma, só tem 1 ponto. Se acertasse essa, tinha logo 5. Portanto, eu penso que a situação da avaliação está compreendida da vossa parte, né? Eu penso que assim, desta parte, vocês conseguem perceber o que é que fizeram melhor ou o que é que fizeram menos bem e não precisamos de descer aos alunos, à identificação dos alunos. Aqui as perguntas, ainda tinha mais coisas para dizer, mas por enquanto ficamos por aqui, que eu penso que isto é mais do que suficiente. Muito obrigado então por terem assistido à aula
e até uma próxima aula. Portem-se bem, se faz favor, muitos beijiquinhos, muitos abracinhos para todos e até à próxima aula.